Boa noite, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos. Estamos iniciando mais uma vez aqui no Facebook a nossa live da União Espírita Porto Alegrense, atividade coordenada, planejada pelo nosso departamento doutrinário. E é sempre motivo de muita alegria estarmos juntos, unidos em nome de Jesus, para refletirmos a respeito de temas tão importantes de nossa vida, à luz da doutrina espírita. Então vamos dando aqui o boa noite aos nossos irmãos que estão entrando aqui conosco no nosso espaço. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda, junto com os demais queridos que aqui estão conosco. Em breve estaremos aqui conversando com a nossa querida Sandra Barbosa, que é a nossa convidada de hoje aqui no Facebook. Boa noite, Soninha. Seja bem-vinda. E vamos conversar hoje a respeito do medo, né? Vamos fazer uma reflexão a respeito do medo, esse tema tão importante e que, né, está fazendo parte de uma forma bastante intensa, né, digamos assim, nesses momentos em que estamos vivendo aqui de aprendizado, de transição planetária. Né? Estamos vivendo, né, uma pandemia, né, e é interessante refletirmos a respeito desse sentimento que volta e meia toca os nossos corações. Então, daqui a pouco estaremos conversando com a Sandra Barbosa a respeito desse tema, lembrando que em breve, né, fazia muito tempo que não estávamos aqui no Facebook, mas nós estávamos lá no Instagram, a outra rede social da nossa querida União, realizando lives com Kardec, né, que era o nome do trabalhinho, e agora retomamos aqui no Facebook após esse chamado período de férias. Em breve, então, estaremos divulgando, né, as nossas atividades, os temas das próximas lives que estaremos realizando aqui através do planejamento do nosso querido Departamento Doutrinário. Então, boa noite, Marília, boa noite, Tânia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pedindo já que esse querido mestre de amor possa amparar a todos que estamos aqui nos reunindo nesse momento, envolvendo os seus lares na luz, na saúde, na fé e na esperança, e que sigamos confiantes nesse caminho, sabedores de que, realizando o nosso melhor, aquilo que é possível, estaremos juntos construindo dias melhores, dias de paz, dias de amor, de mais compreensão. É o que desejamos para nós aqui presentes e para toda a nossa humanidade, né? Dias melhores, dias de paz. Vamos verificar aqui se a nossa querida Sandra já está conosco. Daí a gente já chama a nossa amiga para a conversa e já iniciamos aqui então a nossa live. Vamos ver aqui, encontrei a Sandra. Oi, Sandra, vou te enviar um convite. É só tu aceitar, por favor, e estaremos em breve conversando. Boa noite, Carilene. Boa noite, Magda. Sejam bem-vindas. Marília, querida. Olá, Sandra. Oi. Tudo bom, minha amiga? João? Tudo Tudo bom. Boa noite a todos os queridos da nossa casinha, que eu estava vendo os nomezinhos ali, tão bom, né? A minha norinha está ali também. Ah, que bom. Que e bom. Agora, com essa notícia maravilhosa, né, já que tu falaste na Norinha, que está ali nos assistindo, né, esse netinho lindo que está chegando, né, Sandra? Ah, nem me fala, menino. Eu sempre disse para as amigas, as minhas amigas da União, né, que tiveram netos já, a Ana, a Kátia, a Magda, enfim, a Regina. Eu disse, bah, quando eu for vó, vocês não vão me aguentar. Eu vou ficar muito exibida, viu? E já estou com a boca nas orelhas, de muito feliz mesmo, né? Graças a Deus, coisa Foi um boa, né? presente de Deus para nós. Uhum. Que bom, maravilha. Tá me ouvindo Sandrinha, bem, então vamos. João? Tô te ouvindo sim, tu também? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo Aqui bem. ótimo. Então acho que a gente pode começar a nossa conversa, né, Sandrinha? Que a gente vai fazer essa reflexão a respeito do medo, né? Que é, conforme eu estava conversando aqui antes de tu entrares, é algo que tem sido bem recorrente, né, da vida de muitos,
Sim, nesse sim, momento que a gente está vivendo, né? sim, Então, dando início, né, a esse nosso bate-papo, né, é justamente nessa linha, né? Que a gente está vivendo momentos muito graves, né, de grandes lutas e tempestades morais, né? E isso é um processo que tem acontecido individual, né, e coletivamente, né? Então, exato. essa psicosfera que está envolvendo a nossa terra, o nosso viver, o nosso dia a dia, ela tem gerado conflitos, gerado medo, que é o nosso tema, né? Desespero, muitas vezes, Sim, né, Sandra? Então, é a verdade. pergunta que é importante, assim, né? A espiritualidade pode fazer parte, né, da terapia para esses dias graves que estamos vivendo? Como é que tu enxerga isso? É, João, a espiritualidade, ela é a terapia, né? Porque Uhum. todo bem que se derrama sobre a terra, né? Em todas as áreas, na área da ciência, na área da religião, das artes, todo bem que se derrama sobre a terra, ele vem da espiritualidade, né? É a equipe de Jesus, do governador espiritual do planeta, que está trabalhando, inspirando os cientistas, inspirando os médicos, em todas as áreas, essas equipes, né, de amor vão trabalhando e auxiliando. Então, a espiritualidade, ela é o foco de luz, né? Ela é um foco de luz que nos sustenta. E quanto mais identificados com a matéria, né, mais afastados nós ficamos desse foco de luz. Então, buscar a espiritualidade através, né, da transformação moral, né, através da oração, através das boas ações, através dos pensamentos, tudo que nós já ouvimos muito, né, João? Já ouvimos muito isso, né? E isso nos amplia a consciência, nos dá lucidez, nos dá fortaleza para enfrentarmos as tempestades que estamos enfrentando, né? Que estamos Uhum. vivendo, né? E sobre tempestade, né? Nós lembramos, aliás, é uma passagem do Evangelho que que me toca muito, né? E quando tu me convidou para essa live, eu lembrei dessa passagem, né? Quando falar de medo e, e incrível a Leimi, não sei se a Leimi está aí, agradeço, porque a Leimi me mandou um vídeo, né, sobre essa passagem. Eu achei assim Uhum. incrível, né, Ah, tão que demais. bacana, né? Porque é bem aquilo que a gente diz, que tu cansa de dizer aí. Nós estamos numa rede, né, João? Nós estamos lá dentro daquela casa, mas a casa está dentro de nós e está nos ligando numa rede maravilhosa, né? Que a gente se sente confortado, fortalecido, né? Ainda na quinta-feira passada eu estava na praia e a minha internet não funcionava, eu queria participar do evangelho e a palestrinha era do Alceu. E aí Aham. quando consegui ali, as gurias, a Mari e a Ju me ajudaram, eu fiquei numa emoção, mas numa emoção assim, que veio toda aquela, desagou assim, aquela coisa, aquele bem da união da nossa casinha, né, dos amigos espirituais. Então, a espiritualidade nos sustenta, né, está sempre conosco. E essa passagem é a passagem que Jesus estava no lago de Genezaré, que é mar da Galileia, né? Que chamam de Aham. Mar da Galileia porque é muito grande o lago. E ele estava pregando para os apóstolos e para a multidão. E aí, em dado momento, Jesus entra, convida os apóstolos para entrarem no barco, né? Que entrem no barco, que eles iam fazer a travessia, né? Então, para outra margem, né? Do lago. Uhum. E para Decápolis, que eram várias cidades gregas ali, né? E os apóstolos entraram, né?
E Jesus, durante a viagem, deitou na polpa, que é o local do barco onde tem o leme, né? Tudo Uhum. assim com simbolismo, né? Com a sabedoria, né? São lições para o Espírito Eterno mesmo, né? Porque toca assim nos nossos corações. E aí Jesus deitou e dormiu nesse local, na popa, né? E os Uhum. discípulos começaram a ficar agitados porque começou uma tempestade, né? Muita chuva, a chuva começou a entrar no barco e aquele temporal e aquela situação de desespero. E Jesus acordou, né? Assim, disse para o vento parar, disse para a água se acalmar, né? E perguntou para os discípulos, mas por que estão com medo, né? Por que estão assim agitados? Então, essa passagem ela é muito simbólica, porque ela fala numa tempestade e trazendo para o nosso tempo, né? Nós estamos vivendo uma tempestade, né? Que é natural, que foi anunciada, né? Ao longo dos Aham. séculos, esse momento foi anunciado e nós estamos vivendo esse momento. Mas nós estamos vivendo com todas as ferramentas que recebemos como bênção, né? De Jesus, através do Evangelho, através dos profetas, né? E depois com Chico Xavier, Joana de Ângeles, nossa, ficaríamos aqui durante muito tempo falando assim de tantas notícias do mundo espiritual que são para nós como ferramenta. Então, nesse momento, nós temos que atravessar a tempestade, né? Ali, né? Como diz o Evangelho, mas para atravessar a tempestade, nós temos que enfrentar, né? Enfrentar Uhum. os nossos conflitos, os nossos medos. E o mais importante, assim, né? O nosso foco, porque a passagem diz assim, alguns barcos seguiram outros barcos, né? Então, o nosso foco é o barco de Jesus, né? Nós temos que focar em Jesus, né? Introjetando tudo que ele nos ensinou, a sua luz para nós nesse momento, né? Então, essa passagem, ela é muito significativa, né, para todos nós, né? De que há, sim, há uma tempestade, mas Jesus está no leme, né? A espiritualidade está no leme, né? Então, a espiritualidade é a terapia. Se eu me desconecto com isso, com Deus, se eu sozinho não vou a lugar nenhum, né? Então, Verdade, Sandy. inclusive, os próprios, se eu preciso, né, de um tratamento mais sério, né? Se o meu medo é um tratamento que exige uma situação mais grave, né? Conectado a Jesus, eu vou saber, eu vou receber a inspiração do melhor local, do melhor médico, da melhor atitude. Eu vou ter, assim, essa lucidez diante desse meu processo de cura, né? É isso. Verdade, Sandy. Até tava, enquanto tu estava falando, eu fui lembrando de uma. É uma. É um dito popular, né? Como se diz, que a pessoa que tem coragem, o corajoso, não é aquele que não tem medo, né? O corajoso, ele tem medo, né? Então, diante do medo, ele é corajoso porque ele vai, né? Mesmo sentindo medo, ele enfrenta, né, suas dificuldades, né? Eu acho que Sim, nesse aspecto a nossa grande inspiração realmente é Jesus, né? Que mesmo nós nas é, nossas dificuldades e sentindo medo e muitas vezes nos apequenando, né? Mais do que deveríamos até, né? Porque nós temos a essência divina em nós, né? E Deus é, nos dá todas as possibilidades para que a gente possa vencer nessa encarnação, né? Deus é tão bondoso que não nos jogaria numa encarnação para derrota, como se diz, né? Ele com nos dá certeza que não. oportunidade para a vitória, né? Então que a gente possa É lembrar verdade. disso também, né? Que o corajoso não é aquele que é o destemido, que não tem medo, esse se dá mal, né?
Porque É como no verdade. decorrer da nossa conversa a gente vai ver aqui que o medo é importante muitas vezes, né? Mas mesmo É, sentindo aquele frio na barriga, aquele medo, né? O corajoso é aquele que enfrenta as suas dificuldades, ainda mais com Jesus no leme, né? E realmente, né, o ainda mais com processo é esse, Jesus no fica mais leme, né? tranquilo, né? É Então tá, verdade, é Sandrinha. mesmo. E seguindo então no nosso tema, né, a gente vê nas passagens do Evangelho que os apóstolos mesmos, né, que estavam próximos a Jesus, eles se desesperaram muitas vezes e tiveram muito medo, né? É, Então, assim, todos nós temos medo, medo é um mal, né, é visto como um mal. O que tu nos tem a é, dizer sobre isso? é, todos nós, né? Isso está na lei de conservação, porque todos nós fomos criados por Deus, seres que têm medo, esse medo bom, que é o medo que significa preservação da vida, né? Então, assim, esse medo é uma das funções mais atávicas que nos acompanha desde os tempos primitivos, e ele é um sinalizador, né? Quando vem o predador lá, né? O bichinho já sabe que vem o predador. Se tu não Então, o bichinho, correr, ele nhaque. se não correr, ou se tem o mesmo tamanho, né? Ali ele enfrenta, né? Ou aquele que fica quietinho e se faz de mortinho, né? Também, também tem essa questão. Então, o medo é natural, né? É da nossa humanidade, né? Chico Uhum. Xavier já dizia isso, né? Que o medo é da nossa humanidade. Aliás, o Chico conta isso numa história bem peculiar. Quem já assistiu, já todos aqui devem ter assistido ou ouvido falar, ou a gente conta muito essa história num Pinga-Fogo, em que Chico conta que em 1958 ele saiu de Uberaba para Belo Horizonte de avião, né? E aí, quem não assistiu esse vídeo, assista, porque o Chico ali, contando isso, é de uma doçura, de uma delicadeza, é muito, muito lindo mesmo. Aí ele conta que o avião começou a balançar, né? E balançar cada vez mais, e os passageiros começaram a gritar, né? Começaram se apavoraram, né? Uns começaram a vomitar, outros, enfim, foi um horror ali, né? Todos os passageiros agitados, um orando, outro rezando o terço, enfim, né? E Chico olhou e disse assim: eu também vou gritar. Valei-me, meu Deus! Valei-me, meu Deus! E aí, um sacerdote, um padre que estava no avião, disse assim: ai, mas que bom, o médium Chico Xavier está aqui conosco, que vai orar conosco. E aí o Chico: eu vou orar, mas eu também vou gritar. Valei, meu Deus! E ele começou, continuou aquela gritaria e tudo. Em dado momento, entra Emmanuel no avião, né? E o, e o Emmanuel perguntou: mas o que é isso, né? O que o senhor pensa que está fazendo, né? Aí ele disse assim: mas o senhor não sabe que nós estamos correndo risco? Estão, mas o que tem isso? Tantas pessoas estão nessa situação. Ah, mas então nós estamos? Estão. E aí ele assim: valei-me, meu Deus, eu vou gritar. E aí, no momento, o Chico disse: eu estou com muito medo de morrer nesse desastre. Aí o Emmanuel disse para ele assim: mas pelo menos morra com educação, morra dando exemplo de fé, de coragem. E aí, no vídeo, o Morra Chico com diz assim, ó. dignidade. É, e aí, no vídeo, o Chico diz assim, ó. Como é que se pode morrer com educação, né? Então, uma passagem, assim, engraçada, né? Mas nos fala que todos nós somos humanos, né? Todos nós temos os nossos medos, né?
né? Medo de perder nossos entes queridos, apesar de sabermos, né, de toda, né, nós temos medo, né? Então é isso. E Sandrinha, tu acredita que existem medos assim que extrapolam esse instinto de conservação que é natural, inerente em nós, assim, que vai além do que deveria ir, assim, podendo se tornar uma patologia, algo mais complicado? Ah, sim, né, João? É o que mais nós temos visto, né? Os medos que causam alucinação, né? Que causam neuroses, paralisia, situações muito graves, né? Nós vemos, né? Que lá no fundo está o medo, né? A angústia, né? Aquele aperto no peito, né? aquela falta de ar, assim, né? Aquele mal-estar, né? A angústia, né? A ansiedade, né? Que já é um processo mais complexo, né? Que tem pessoas que têm crises de ansiedade, né? Que muitas vezes chegam numa emergência, né? Com batimentos cardíacos acelerados, com sudorese, passando muito Com mal, a dores, pessoa né? com dores, né? Dores graves, e aí faz vários exames lá e estão, é uma ansiedade, porque a ansiedade ela tem um ciclo, né? De 10 a 15 minutos, a pessoa passou e fica bom. Aí dá um vazio na pessoa, mas como assim, né? É só ansiedade, né? Na verdade, é muito mais, né, do que isso, é um convite para um trabalho, né? E tem também o medo dirigido a um objeto natural, né? Só que ele toma proporções maiores, né? E as fobias, né? Que são bem comuns, assim. A fobia de andar de avião, fobia de inseto, né? E essas fobias, elas são interessantes porque ela gera um comportamento de esquiva, porque a pessoa não pode nem ouvir falar, né? Não posso nem ouvir falar em barata, né? Então, se a pessoa pensa assim numa barata na sua cama, ela tem uma ansiedade antecipatória, que é isso que os psiquiatras chamam, ansiedade antecipatória. É quando tu gera toda uma química no teu corpo em função só de pensar que vai passar por aquele processo, né? E as crises de ansiedade aguda, que aí é mais grave ainda, que é o pânico, o desespero, né? São processos que exigem assim tratamento mais sério, né? E que paralisam mais, né? Então a pandemia, né? Que esse momento assim, essa tempestade que nós estamos vivendo, né? Ela está assim aflorando, né? Não é que esteja lá na pandemia, né? O medo, mas está em nós. Então ela está servindo como gatilho, né, para a gente nós acionamos isso, né? E além da pandemia, né, tem todo um processo, né, instabilidade, desempregos, toda uma situação do nosso país, do nosso Brasil, e muito principalmente da mídia, né, que traz né, que alimenta essa psicosfera, né, que está criada, né? Então, das redes sociais, né, a gente vai compartilhando. Às vezes a gente recebe assim né, um post na rede social que dá um negócio assim, né, na gente, né? Te dá uma coisa, ou então dá uma raiva, né? Dá uma raiva enorme assim. E tu quer ir lá e compartilhar também, que raiva, né? Isso está acontecendo. E isso é uma cilada. É uma cilada porque
quando tu faz isso, né, tu alimenta o teu medo, né, alimenta a tua raiva, e o muito pior, né, é que tu vai ser portador disso, né? Tu vai passar para as outras pessoas, e muitas vezes pessoas que estão muito, muito mais frágeis do que tu, né? Que podem, no momento desse, recebendo uma mensagem dessa, podem acelerar um processo de pânico, né? De ansiedade mais forte, né? Então, assim, por isso que Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem no Vida Feliz, que é uma mensagem assim que me acompanha já há muito tempo, né? Até hoje eu estava pensando sobre essa mensagem há uns anos atrás, muitos anos, eu fazia caravana com o Luizinho, no tempo da Dona Zô, né, daquela turminha, né? Então eu estava Aham. fazendo caravana e a caravana do Evangelho no Morro, tu entra na casinha e abre o livrinho, né? E a pessoa lê, a pessoa abre, e aí a gente lê e faz uma oração. É assim a caravana, né? E aí, nesse dia, com o Luizinho, nós estávamos lendo Vida Feliz, e aí todas as casas davam a mesma mensagem. E aí a gente se olhava, assim, a mesma mensagem, né? Independente da casa, era a mesma mensagem. E como tem uma coisa assim na caravana da gente não ficar conversando entre uma casa e outra, para não quebrar assim, né, o trabalho, né? A vibração do trabalho. E aí, quando terminou, o Luizinho disse para mim, mas por que é que aconteceu isso? Eu disse, olha, é para nós essa mensagem. Então, a mensagem, eu vou dar uma lidinha, João. Ela Ok, diz assim, ó, aham, tá? ok. Reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como essa, o mal anda em liberdade, seduzindo os incautos. Aqui é a ira dos que te agride, ali está o sexo sem freio que te sensibiliza, acolá eis a ambição que te desperta o interesse, próximo se encontra o vício, enredando vítimas. Aí ela diz assim, ó, isso que eu acho lindo. Olha essas facilidades como uma estrada de espinho em que a grama verde agradável esconde no chão. Então é uma estrada de espinhos, tem uma graminha verde ali, né, seduzindo os incautos, né? E não te permitas pôr-lhes os pés, né? Então, assim, é uma lição maravilhosa, né, para esses tempos, né? Verdade, querido. Só, se tu me permite retroceder um pouquinho ali para a gente, antes de seguir adiante, Aham. muitas vezes a questão das fobias, né, tá ligada a outras vidas, né, Sandra, de outras encarnações, tu nem Sim, sabe qual é, o porquê que tu tem aquele medo, né, enfim, precisa de uma ajuda, muitas vezes especializada, né, sim, para resolver sim. essas dificuldades, né. Sim, sim, João. Aliás, as causas, né, do medo, dessas fobias, né, da ansiedade, né, do pânico, elas muitas vezes elas estão na, em outras vidas, né? O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Vida e Morte, Temas da Vida e da Morte, né? Ele conta assim que nós temos três causas fundamentais que se originam do medo, né? Três causas, né? Uhum. Uma delas seria conflitos de outras vidas em que eu fui negligente, eu cometi crimes, né? E que não houve reparação da minha parte, né? Então eu reencarno com aquele no inconsciente,
um processo de culpa, né? Então, isso é uma das causas. Inclusive, no mundo maior, tem uma passagem em que André Luiz foi visitar um rapaz no hospital, e esse rapaz, ele estava muito doente, né, no hospital, e aí o instrutor, né, de André Luiz ali, ele comenta que o espírito que está ao lado dele foi pai dele, foi pai, ai, esqueci o termo, que não é pai biológico. Adotivo? Adotivo. Isso, foi pai adotivo. E esse rapaz, em outra existência, ele matou esse pai adotivo, né? Ele matou o pai, e aí o que aconteceu? Ele se estabeleceu uma ligação fortíssima, porque o pai está ali do lado dele com muito ódio, né? E ele está aceitando aquele processo de vampirização, de um processo doentio, em função da culpa que ele traz. Então, uma das causas. Assim. Então, qualquer situação, né, que nós trazemos no inconsciente é gatilho, né? É gatilho mental para a gente entrar num processo assim. E além disso, né, o medo da morte, né, João, que tem pessoas que têm um medo exacerbado assim da morte, né? Então, o Manuel Filomeno fala assim daquelas pessoas que têm uma ideia de um Deus vingativo, né? De um Deus que pune. Então, que a minha morte, né, que aquilo que eu trago ali, né, eu vou ter um final, vou para o inferno, né? Vou ser punido por esse Deus, né? E também aqueles que são absolutamente materialistas, que acham que a vida vai terminar e vai virar um nada, né? Também é um processo de muito medo. Aliás, o medo da morte é o medo mais comum, né? De todos, assim, né? E além disso, além desse medo, dessas causas, né? Tem aquelas causas de desencarnes anteriores, de vidas passadas, que foram traumas, né? O espírito não conseguiu se libertar dos traumas, né? Por exemplo, um espírito que foi um senhor de escravos, né? Então, quando ele desencarna, né, a consciência dele está, né, a culpa. E quem ele encontra, né, quando ele desencarna, né? Que tipo de recepção ele vai ter, né, João? Então, a gente sabe, a gente, inclusive, já vivenciou isso, né, na união, né, nas mesas mediúnicas, né? Senhor de escravos, há séculos ali, né, naquela situação. E uma outra questão, assim, outra causa seria nessa vida mesmo, né, a educação, né? Aquela coisa assim, né? Cuidado, Papai do Céu está vendo isso, né? Então, assim, o adulto, né? Torna a criança frágil, amedrontada, né? A falta de limites também, ela vai deixando o adulto, a criança com falta de limites, é um adulto fragilizado também, né, João? E nós estávamos vendo na internet a história, não sei se tu conhece, João, a história de um menino que foi piloto, não conheço. Na Segunda Guerra. Então é muito interessante essa história, porque está lá na internet, quem quiser conhecer, né? A mãe, inclusive a mãe e o pai que dão um depoimento, né? Ela diz assim que quando ele era bem bebezinho, o James, né? Ele tinha pesadelos horríveis, ele gritava, ele fazia assim com os bracinhos. Com 2 anos, ele começou a falar e ele começou a dizer assim, ó,
o meu avião foi baleado e o meu avião vai cair. E ele sempre se referia sobre o avião. Então, os pais ficaram assim, ele tinha 3 pesadelos por semana, né? Então, eles contataram assim com uma terapeuta, e essa terapeuta sugeriu, então, além de acompanhar a criança, né? Mas que os pais ouvissem com carinho ele, né? Não dissessem, isso é coisa de criança, deixa isso. Não, eles, o meu avião, ele foi baleado. E aí eles disseram assim, mas quem baleou seu avião? Foram japoneses. Mas de onde que o seu avião saiu? De Natoma. E aí o pai, assim, na internet, ele diz assim, eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? E aí ele foi pesquisar o que era isso. Era aqueles navios, navios que portam aviões na guerra, né? E aí, no fim, descobriram que essa criança, ela foi um piloto, né? E que realmente aconteceu. E o menino custou muito a se libertar desse processo, desse medo. O menino com 11 anos é incrível. Ele faz desenhos, que a criança se expressa através do desenho, né? Uhum. Ele faz desenhos, todos são aviões caindo, com guerras de tão traumatizante que foi esse desencarne dele, né? Então ocorreu isso aí, né, João? Então, assim, nós somos um mundo, né? Nós somos um mundo então, o nosso inconsciente traz muita coisa, né? Para a gente aprender e ter calma e principalmente não julgar ninguém, né? Não julgar nenhuma situação, nem ninguém. Verdade. Tu chegasse a falar ali rapidamente que, no caso do Senhor dos Escravos, a gente já observou isso nos trabalhos mediúnicos, né? Só pegando um gancho, Sandra, em relação a isso, muitas vezes o medo ele está presente também nas reuniões mediúnicas, né? Seja no momento, por exemplo, que um médium está iniciando, né, a sua caminhada, né? Ou muitas vezes quando o espírito tem uma vibração muito pesada e mesmo o médium experiente, ele sente receio, medo de dar passagem por achar que de repente não vai dar conta e tal. Então é um processo extremamente comum mesmo, assim, né? Longe, né, da questão patológica, mas é algo que realmente é uma defesa, é algo que é positivo, assim, né? De tu te preparar antes de assumir alguma responsabilidade, algo que seja importante, né? É verdade, João. E nesse aspecto aí, né? Porque o médium, quem não é médium ostensivo, não tem ideia do que seja, né, o processo. Porque imagine um espírito desses, né, um senhor dos escravos, assim, um espírito que vem com uma carga emocional pesadíssima. Quando se aproxima do médium, o médium já sente todo esse processo, né? Então, imagina, né? E aí que está, né? Aí que está, assim, a importância do grupo, né? A importância da casa, né? A importância da sinceridade dos participantes, né? Logo que eu comecei a coordenar grupo de estudos, assim, né? Foi bastante tempo, né? Aí eu teve uma vez que é o Rogério que coordenava os coordenadores, né? E aí eu disse para o Rogério, tá, mas até quando eu vou coordenar, né? Porque eu já queria já passar para outra, só ficar participando do grupinho, né? O Rogério disse, não, mas isso aí é para sempre agora, né? E aí, quando o nosso grupo passou a ser mediúnico, começaram manifestações, eu orei muito assim a Jesus, né? Pedindo que eu
não atrapalhasse o processo, que é um processo muito delicado, né? Nós estamos lidando com a vida, né? Com a alma da pessoa ali, né? Com sentimentos daquele que tá se manifestando, né? E é natural a gente ter medo de todas as formas. Medo, o médium sente medo com as miasmas que o espírito tá transmitindo, né? A gente sente medo de não corresponder à equipe espiritual, mas estamos num processo também de evolução, né? De melhoramento, tudo é oportunidade, né? Tem que ter humildade para reconhecer que eu não posso tudo, eu não sei tudo, né? Eu sou aprendiz, né? É assim que a gente tem que ser, né? Aprendiz, né? Uhum. E Sandrinha, em relação assim, agora saindo do trabalho mediúnico, voltando para o nosso dia a dia, né? Falando Uhum. nos espíritos, né? Nas influências espirituais, o medo pode desencadear, por exemplo, um processo obsessivo, algo que leve nesse caminho? Ah, com certeza, né, João? Que é o primeiro link, assim, né? Que os espíritos, ali na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações, né? E aí eles dizem, nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque frequentemente são eles que vos dirigem, né? Então, com certeza, alguns transtornos emocionais geram, a gente, acho que, acho que grande parte de nós já passou por isso, né? A gente fica dialogando consigo mesmo, não vai dar certo, não sei o quê, e muitas vezes esse monoideísmo, né, com algum problema que nós estamos enfrentando, esse processo, se a gente não busca recurso espiritual, né, nós estabelecemos companhias espirituais, estabelecemos influências espirituais, né? Então, em todas as nossas ações, né? Tem uma história da Revista Espírita de 1858, que é o Mal do Medo, né? É bem interessante, né? Kardec conta que o Dr. F, ele era um médico que ele atendia os pacientes de forma domiciliar. E aí, certa noite, ele recebeu um rum jamaicano de um dos pacientes, né? E aí ele esqueceu no carro, né, na carruagem, no estacionamento próximo à casa dele, esqueceu daquele rum ali. E foi para casa. E quando chegou em casa, ele lembrou e ele foi falar com o responsável do estacionamento e disse assim: olha, eu esqueci uma garrafa de veneno muito perigoso dentro do carro, né? E pede para os cocheiros cuidarem, tá? E aí, quando ele voltou para casa de novo, foram chamá-lo, porque tinham 3 cocheiros passando muito mal. E aí ele disse então para eles, disse que não teve argumentos para dizer para esses cocheiros que não era veneno, que era um rum, né, uma bebida especial, né, que não era veneno, não adiantou. E aí ele pergunta para São Luís, né, o que aconteceu, né, Kardec pergunta, né, o que aconteceu nesse caso, né? Como que essa bebida, uma bebida tão, né, tão rara, tão boa, né, foi se transformar e deixar aqueles 3 com dores no estômago, passando mal e coisa e tal. E aí a São Luís diz assim, ó, é que tem entidades ao lado deles que se aproveitaram desse momento, né, instigaram eles a roubar a pegar essa bebida, né? E se divertiram. Como eles, depois da notícia, eles sentiram culpa, né, por terem pego, enfim. Então, através dessa conexão da culpa, eles influenciaram
eles sugestionaram a que tivessem, né, dores. E imagina, né, tu pensar que tomou um veneno, né? Meu Deus. Então, é um exemplo aí de influência espiritual, né? É verdade. Sandrinha, até já que tu falasse em rum, é bom esclarecer o que eu estou tomando aqui é água com gás e um limãozinho, não é caipirinha. É bom esclarecer, porque eu gosto de uma aguinha com limão, que é uma beleza, mas não é caipirinha, viu, Ai, como pessoal? é bom, né? É muito Não, bom, hoje né? não pode. Hoje não pode, tá? Não pode. E Sandrinha, e a passagem dos talentos, hein? E tendo medo, esconder o seu talento. Ah, O é, medo né? presente nessa passagem, né? É, aliás, o Evangelho de Jesus, ele é muito atual, né? Impressionante, assim, né? Como é atual e como nós encontramos tudo ali, né? Essa passagem, o Senhor, né, fez uma viagem e deixou 5 talentos para um dos servos, 2 talentos para outro e 1 talento para um outro servo, né? E aí, quando o Senhor retornou, o que ganhou 5 já tinha multiplicado, né? O que ganhou 2 tinha multiplicado, e porém o que ganhou 1 talento só, ele havia escondido com medo, né, do servo, né, que era muito severo. Então essa passagem ela nos fala, né, que a gente pode interpretar dessa forma, né, que nós reencarnamos com os nossos potenciais para serem trabalhados, né? Para evoluir, para se melhorar, né? Ninguém, mas ninguém mesmo, por mais limitado que pareça, né? Ele reencarna sem uma ferramenta, né? Ou com tantas ferramentas, né? A nossa tarefa, né, é desenvolver esses potenciais, é olhar para nós, né, e desenvolver esses potenciais. E eu trouxe assim para gente ilustrar isso, né, que nós estamos falando, ah, uma passagem do Jerônimo Mendonça, que aliás o Juarez já tinha comentado numa das lives, né, o nosso gigante deitado, que Uhum. é uma vida com tantos exemplos, né, tanta riqueza, né, o Jerônimo. E o Jerônimo, ele ficou paralítico, né, aos 20 anos, né, e ficou cego também. Então ele fazia palestras por todo o Brasil, numa Kombi, numa maca, né, que os amigos doaram, e ele encantava as pessoas com a palavra, né, com a palavra sincera, com a força, com a energia dele, né. Divaldo diz assim que ele era tão encantador que pessoas vinham se queixar de coisinhas para ele. Não percebiam que ele estava, né, naquela situação, assim, né? Então, é um exemplo, né, de uma pessoa, de um espírito que reencarnou, né, com total limitação física, né? Mas transcendeu a matéria, né? Transcendeu. Ele tem N quantidade de passagens dele, assim, de histórias dele, assim, de consolo, de dedicação à doutrina espírita, fundou 3 centros espíritas, escreveu 5 obras, né? E tem uma passagem que eu gosto muito, João, não sei se dá para contar essa. Aham, dá sim. Dá tempo, né? Tem uma Dá. passagem que eu gosto muito de repetir, né? Porque a gente já ouviu muitas vezes, mas quando a gente ouve de novo é tão bom. O Jerônimo, uma época, ele teve uma hemorragia muito grave, foi hospitalizado, né? E ele tinha muitos amigos, né? Amigos médicos, empresários, gostavam muito dele. E aí o médico informou que ele iria a óbito, né? A situação era Uhum. muito grave. E ele queria se despedir do Chico Xavier,
eu quero muito me despedir do Chico, né? E aí os amigos, como um último pedido dele, né? Fretaram um aviãozinho e levaram o Jerônimo numa maca até Uberaba, onde estava o Chico. Quando chegou lá, o Chico viu o Jerônimo, em cima dele estava um lençolzinho branco e essa região do abdômen totalmente vermelha do sangue, da hemorragia, né? E aí o Chico disse assim, ai, nosso amigo Jerônimo chegou, parece uma rosa. Meus amigos, o Chico convidando os amigos que estavam lá, né? Venham dar um beijinho no Jerônimo, mas com muito cuidado. E aí todos foram cumprimentar o Jerônimo. Aí o Chico impôs as mãos, né? E o Jerônimo foi se recuperando. E o Chico sussurrou no ouvido do Jerônimo, meu filho, sabe por que que tu ficou assim, meu filho? É porque tu aceitou o coitadinho, né? Então, o coitadinho fragilizou ele. E naquela mesma noite, né? Em vez dele desencarnar, ele foi fazer a palestra na casa espírita do Chico, a convite do Chico. Então, é uma passagem muito linda, né? Que nos fala, assim, o quanto nós temos potenciais que podemos trabalhar e muitas vezes enterramos com medo, né? E aí eu queria ler também, João, uma frase de Emmanuel, que ele diz assim, ó, se já recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorize à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pela circunstância, enriquece-a com a tua luz, com a luz do teu esforço no bem. Emana do Fonte Viva essa mensagem, né? Então, por mais difícil que seja essa tarefa, né? A nossa tarefa, a nossa cruz, né? A nossa caminhada, mas a espiritualidade está conosco, né? E nós temos a força necessária para enfrentar aquela situação. Verdade. E então, Sandrinha, nos encaminhando para o final do nosso encontro, né? A pergunta que é sempre importante, assim, né? Se teria, né? E qual seria o conselho dos amigos espirituais para superarmos, né? Esses conflitos, esses medos, essas dificuldades que estamos vivendo nesse momento tão grave, né? É verdade, João. A Joana de Ângeles, ela diz assim, ó, que o paciente possa se conscientizar do próprio medo, né? Tomar consciência de si. É o primeiro passo, né? Não adianta tu colocar debaixo do tapete, ele tem que se conscientizar, né? E buscar mesmo se recuperar de uma infância traumatizada, de uma situação de dificuldades, de um trauma, né? Muitas vezes buscando ajuda terapeuta, né? Porque, trazendo de novo a metáfora da tempestade, a tempestade está em nós, né? É lá dentro de nós que nós temos que trabalhar, né? É a transformação moral, né? E João, assim, ó, a espiritualidade vem há séculos, né? Jesus, há mais de 2000 anos, vem nos dando, né? O roteiro para a nossa cura, para a nossa felicidade, né? Para o nosso melhoramento, né? Porque Jesus, no seu evangelho, é a boa notícia, né? É a boa nova, né? E perguntaram para ele ali qual seria o maior mandamento, né? Qual o maior mandamento, né? E
é amar a si mesmo, amar a Deus e amar ao próximo, né? Então, são essas três roteiros assim fundamentais que a espiritualidade nos sinaliza, né? Através do Evangelho, através dos exemplos, né? Exemplos de Francisco de Assis, exemplos de tantos espíritos de luz que vieram à Terra, né, para nos dizer, olha, é assim, não tem outro caminho, não tem outro jeito, né? Jesus disse, né, não andai ansiosos, né? São tantas mensagens, né? Então amar a si mesmo é buscar esse cuidado consigo, né? Buscar se conscientizar que nós somos filhos de Deus, né? Nós temos potenciais, desenvolver esses potenciais, né? Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar o que nós criamos, né? Que vínculos mentais nós estamos fazendo, que escolhas que nós estamos fazendo, né? Amar ao próximo, né? Nossa, esse amar ao próximo é se colocar no lugar do outro em todos os sentidos, né? Em todos os momentos, né? Fazer o máximo que nós, como diz assim, ó, até a exaustão, né? Então a gente é acomodadinho assim, né? Ah, não, mas, né? Então é o momento, né? É a maturidade espiritual batendo na nossa porta, assim, olha, tá na hora, viu? Tá na hora. E tem um livro de André Luiz, que eu não lembro qual deles que é. Ele diz assim, no momento lá no mundo espiritual, se manifesta um espírito de extrema luz, né? Assim, um espírito assim, antes do espírito se manifestar, eram luzes. Quem está me ouvindo deve estar sabendo qual o livro que é, né? E aí esse espírito, ele começa a ler passagens do Evangelho, assim, ele não diz nada das ideias dele, ele começam a fazer perguntas para ele, ele lê uma passagem do Evangelho. Faz outra pergunta, ele lê outra passagem do Evangelho. Então, assim, no Evangelho estão todas as respostas, né, para nós, né? Amar a Deus, né? Essa contemplação, tu abrir a tua janela, tu admirar a natureza, admirar o céu, como diz João de Ângeles, luariza-te, né? Deixa aí essa paz da natureza entrar dentro de ti, né? Te envolver, né? Essas pequenas atitudes, ações do dia a dia é que vão estabelecendo a nossa sintonia com a espiritualidade, né? Porque senão não é um momento assim, não, quinta-feira o dia do encontro do Evangelho. Então, aí, quinta-feira, eu vou me preparar. Não existe mais isso, né? A preparação é desde que tu acorda, né? Durante a noite, né? A preparação é sempre... A tua conexão com Jesus é agora, né? Ele está lá no leme, mas ele está esperando que tu tenha atitude, né? Para segui-lo, né? E a doutrina consoladora, né, de Jesus, a doutrina espírita, que nos mostra, né, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Meu Deus, quer mais luz do que isso, né? Então nós somos muito privilegiados, né, João? Então Verdade, dizer Sônia. aqui qual o conselho dos amigos espirituais para superarmos esses conflitos, né? Que a gente acorde, né? Que a gente desperte. Né? Quem está Verdade, dormindo amigo. tem que despertar. Tem que despertar, né? Até É, como tu fizeste referência a gente fazer a nossa parte também é sempre fundamental, né? Para tudo na vida, né? Eu estava é, lembrando assim, não é à toa que a nossa casinha tem o nome de União, né?
Eu acredito que, né, sempre, né, mas nesses momentos graves assim que nós estamos vivendo, importantes, né, a união é muito importante, né, a união com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, que a gente tem afinidade, né, mantermos a união, né, mantermos o respeito, né, e em relação à nossa união, né, É, mantermos-nos ligados, né, aos trabalhos, mesmo que de forma virtual, né, que a gente não se deixe é, esmorecer, não se deixe desanimar, mas que essa união é importante para estarmos juntos, mais fortes, né? Seja nos grupos de estudos que em breve estarão iniciando, seja nos grupos de evangelho no é, lar, seja nas atividades que a gente possa ter como essa aqui, que são momentos que a gente, de certa forma, está unido, né? Então, eu acho que é união verdade. é fundamental, né, para que a gente mantenha o foco e fique mais seguro para não sentir tanto medo, tanta É, dificuldade, né? porque E, a espiritualidade trabalha em grupos, né? Então nós uhum, vemos assim, não existe individualismo, né? Então essa comunhão que tu está falando, isso nos alimenta uns aos outros, né? Ainda no último evangelho, o Vilmar fez a prece e ele disse assim, ó, que me tocou muito isso. Fiquei pensando que mesmo com leitura em casa, mesmo assistindo vídeos na internet, o encontro esse com os companheiros de trabalho na União, assim, esse encontro mesmo virtual, ele nos abastece, ele nos fortalece, a gente sai assim, ah, coisa boa, meu Deus. Tem um uhum, sentimento de pertencimento, alguma coisa assim, né? Dá uma fortaleza moral, né, na gente. uhum, É muito bom mesmo. A gente é muito grato por essa verdade, Sandra. oportunidade. Então tá, chegamos ao final dessa oportunidade que nós tivemos aqui de conversar, de estar unidos com os nossos irmãos, né? E antes de encerrar, eu deixo a palavra contigo, se tem alguma consideração final, algo que tu gostaria de dizer para os nossos irmãos. Enfim, a palavra está contigo mais uma vez, aí depois a gente encerra, então. Tá bom. Bom, eu vou ser bem sincera aqui, né, João? Que eu estava com muito medo de fazer live, né? Mas passou o Venceu, medo, viu? venceu. Venceu, né? Porque uma das questões assim do medo é quando a gente descobre, né? Quando a gente enfrenta ou descobre a causa, aquilo passa, né? Então muitas vezes é orgulho, né? De se colocar assim, né? Mas para encerrar, né? Além de agradecer essa oportunidade, eu vi os nomezinhos ali entrando, Julinho, que estou louca de saudade, o Gilmar, o Francimar, a Marília, a Soninha, o pessoal todo, muito bom, né? Mas eu queria deixar uma frase, João, que eu li na internet, não dizia o nome do autor, mas achei bem significativa para mim, foi muito ela diz assim, ó, cada pequena vela acesa, produzindo uma tênue luz, inibe e retrai a mais avassaladora escuridão, né? Então, nós temos todos os recursos em nós para manter essa nossa chama acesa e não esquecendo, né, que Jesus, né, está no leme e são inúmeros mensageiros de Jesus trabalhando em prol da Terra nesse momento, porque são muitos os conflitos, né? Então, assim que a gente possa contribuir, né? Acendendo, mantendo acesa essa luzinha em nós, né? Tênue, e colaborar com esses amigos, né? Nesse último livro do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo, que é Rumo à Regeneração, alguma coisa assim, né? Não lembro. A Kátia me manda umas páginas para eu ler, assim, né? Porque eu ainda não li todo o livro, mas é encantador o trabalho dos amigos espirituais, né? O trabalho deles nos hospitais, desvinculando obsessões, né?
Então, trabalhando os médicos, muitos médicos, enfermeiros, pessoal da saúde com muito medo, né? Medo das suas limitações, medo de se contagiar, medo por suas famílias. Então, assim, esse momento que a gente possa acender essa nossa luz com tudo isso que nós já recebemos de Jesus, né? Essa doutrina abençoada, esses anos todos, essa união que nós temos, né? Que a gente possa auxiliar mesmo, né? Porque quando nós nos colocamos assim, nós irradiamos de nós, né? O bem, irradiamos amor para alcançar todos aqueles que estão ao nosso... Imagine assim passar esse momento sem nenhuma visão espiritual, né? Então, deve ser assim, a pessoa deve ficar assim que nem cego, né? Então, nós temos os nossos potenciais, nossos talentos, e que a gente possa seguir, seguir com Jesus. É isso, João. Com Jesus. Obrigada. Obrigada a todos, queridos. Então, obrigado, Sandrinha, pelo carinho, pelo teu trabalho, que foi muito bom. E obrigado a todos os amigos que estiveram aqui reunidos conosco, né, nesse feixe de luz, unidos, né, pelo amor, unidos pelo conhecimento, unidos pela oportunidade de estarmos juntos, né, mais uma vez, mesmo que virtualmente. E a gente deixa aqui o nosso abraço, nosso grande beijo a todos, que o Mestre Jesus ampare o lar de todos, que leve muita saúde, muita luz, né, para que a gente possa vencer os nossos medos, nossas dificuldades e seguir adiante, cada vez mais vitoriosos, né, corajosos e carregando esse fardo leve, né, que é estar com Jesus, essas bênçãos e essa alegria. Então, obrigado a todos, obrigado, Sandrinha, mais uma vez, avó do ano, Obrigada. um beijão. Beijão. Né? Obrigado, Tudo queridos de amigos, bom. aquele forte abraço para todos vocês, fiquem em paz e até o próximo encontro. Em seguida, Até. a gente vai divulgar aí quais serão nossas próximas lives, tá bom? Lembrando, então, que em breve, assim que a gente desligar aqui, esse trabalhinho fica gravado no Facebook e depois a gente posta ele lá também no canal da União, no YouTube, que é uma forma também que ajuda a compartilhar, né, esse encontro de hoje, e também os irmãos que não assistiram todo o trabalhinho vão ter essa oportunidade, né, de buscar esse trabalhinho desde o começo e compartilhar com seus amigos, que é sempre muito bom, né? Então tá, fique com Deus, uma boa noite, uma boa Boa semana, noite, muita paz. gente. Boa Saudade de noite, muita todos. paz. Saudade mesmo. Tchau, boa noite, gente. Tchau.